olha só, pessoal, eu perguntei aí para vocês, né? Quando você fez o seu contrato INSS, o seu contrato consignado, tá? O seu empréstimo consignado. Quando você fez? E também qual o valor da sua parcela? Coloca aí nos comentários qual é o valor da sua parcela, para que eu possa ter uma ideia aí de mais ou menos como está a situação de vocês. E eu vou explicar aqui em detalhes para vocês, pessoal, referente à portabilidade. Primeira situação que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, explicar bem detalhadamente é: a portabilidade, ela existe, ela está ativa, ela está funcionando, mas serve para todos? Todo mundo vai conseguir portabilidade? Não, pessoal. Precisa se atentar no que eu explico aqui no canal para vocês, tá? Todas as vezes em que eu falo as possibilidades de portabilidade, nós precisamos entender o quê? Nem sempre as regras vão se encaixar para o contrato que você tem, tá? Então, precisa entender essa situação, entender o que eu estou explicando. Por isso que eu peço sempre para vocês prestarem bastante atenção, tá? Para que vocês possam entender o que eu estou explicando e realmente ver, olha, será que se encaixa no meu contrato? Será que eu estou dentro dessas regras, dessas possibilidades que a Aniele está me passando? Porque muitas vezes você não se enquadra, tá? E aí muitas vezes eu recebo assim, mas você falou lá na live, você falou que realmente dava para fazer. Eu sempre deixo claro aqui para vocês que existe a portabilidade, ela é fato, tá funcionando normalmente, pessoal, mas não vai ser todas as pessoas que vão conseguir fazer portabilidade em virtude do quê? Das regras, tá, pessoal? Existem regras para fazer portabilidade. E se você, o contrato, não se enquadrar dentro das regras, nada feito, tá bom? Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, para que realmente fique tudo claro, bem esclarecido entre a gente, tá? Para que vocês entendam, quando eu trago aqui para vocês as possibilidades, tem que ver se enquadra o seu contrato, tá bom? Agora, realmente, quando vocês fizeram? Por que eu estou perguntando quando vocês fizeram o empréstimo consignado de vocês, tá? Porque também é comum eu receber diariamente muitas pessoas me chamando, né? Pedindo para que eu faça um levantamento, para que eu faça uma análise, se dá para fazer portabilidade ou até mesmo um refinanciamento, mas na maioria dos casos a portabilidade, certo? E aí, quando eu vou analisar o extrato de empréstimos, eu observo o quê? Contratos recentes, tá? Por mais, pessoal, que nós já estamos no mês de setembro, contratos feitos em 2023, mesmo, mas eu fiz em janeiro, então eu já paguei 9 parcelas. É um contrato recente. Ele não tem nem o mínimo exigido para portabilidade, que são 12 parcelas pagas, certo? Existem algumas exceções, aí é o que eu sempre falo para vocês. Exceções existem, tá? Então, por exemplo, bancos de rede, tem banco, o Daicoval, por exemplo, ele porta com só 6 parcelas pagas. Mas desde que você se enquadre dentro de todas as regras de portabilidade. E o que eu recebo bastante é isso. As pessoas fizeram renovações recentemente, então fizeram uma portabilidade ou fizeram um refinanciamento recentemente e está questionando muitas vezes por que não consegue fazer, por exemplo, uma portabilidade. Então, vocês precisam entender que contratos recentes, dificilmente você vai conseguir fazer uma renovação. Eu falo dificilmente, não falo com todas as letras que não consegue, por quê? Você pode ter feito, por exemplo, um contrato em janeiro de uma margem. Não foi uma portabilidade, não foi um refinanciamento, foi um contrato novo. Então, é uma possibilidade. Você fez um contrato novo em janeiro,
com taxa de juros normal, então não está com taxa de juros baixa, e ainda fez em banco de rede. Então, por exemplo, neste caso, há chance sim de conseguir fazer uma portabilidade. Então, por isso que eu digo sempre para vocês assim: contratos recentes dificilmente conseguirá fazer uma nova renovação, exceto depois que pagar 12 parcelas, verificar a taxa de juros e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, se o seu contrato é recente, já saiba que vai ser bem difícil conseguir fazer uma renovação. Agora, se você se enquadra dentro dessas exceções que eu acabei de falar agora, que seria, igual eu falei, contrato em bancos de rede, foi feita uma margem, não foi feita renovação, e está com taxa de juros normal, não está com taxa de juros baixa. Neste caso, deve-se tentar fazer uma portabilidade, fazer um levantamento para que eu possa lhe passar se realmente dá para fazer ou não. Não, meu contrato não está dentro dessa exceção, então não dá para fazer, tá certo? Então, por isso que eu perguntei referente à data, quando vocês fizeram a contratação do empréstimo consignado. Aí muitos podem me responder assim: não, Aniele, o meu contrato é antigo, já paguei, sei lá, 2 anos, já paguei 15 parcelas. Opa, aí já é outra situação. Primeira regra, você está se enquadrando. Qual seria ela? Ter pelo menos 12 parcelas pagas. Então, se você já atingiu acima de 12 parcelas pagas, você já se enquadrou em uma das regras. Não podemos pensar da seguinte forma: ah, porque eu tenho 12 parcelas pagas, eu consigo uma portabilidade. Não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Então, para que vocês entendam, uma das regras, é a quantidade de parcelas pagas. Depois, uma outra situação que nós precisamos avaliar bastante na portabilidade é o valor de parcela. Por quê? Muitas vezes você tem um contrato lá de parcela pequena. Então, por exemplo, contratos de R$ 20, de R$ 30, de R$ 40 por mês, certo? Que já pagou 12 parcelas. Mas vocês precisam entender que é um contrato pequeno, o valor da parcela é baixo. Consequentemente, o valor do contrato é pequeno, certo? E aí, o que vai acontecer? Para dar limite de renovação, para conseguir fazer uma portabilidade ou um refinanciamento, tem que ter muito mais parcelas pagas. Não adianta falar assim: eu tenho um contrato de R$ 20, paguei 12 parcelas. Dá para fazer? Não, não dá para fazer. Por quê? A parcela é muito pequena, certo? Então, o valor de contrato também é pequeno, consequentemente, o troco não vai ser atingido, tá? Então, é uma das situações também que ocorre bastante no dia a dia, parcelas pequenas. Então, sempre que for buscar uma portabilidade, a média, pessoal, para que vocês tenham uma ideia, é sempre de R$ 100 para cima de parcela, tá? Sempre de R$ 100 para cima de parcela, para começar a pensar em uma portabilidade. Então, ter mais de 12 parcelas pagas, ter parcela acima de R$ 100 e o principal, pessoal, a questão da taxa de juros do contrato. Eu sei que é uma situação chata, né? A taxa de juros do contrato, mas é uma regra existente. Nós não podemos fugir dessa regra, não tem como fugir, tá? Então, se a taxa de juros do seu contrato for extremamente baixa, infelizmente não vai conseguir fazer a portabilidade. Agora, se você tem uma taxa de juros mediana, opa, maravilha! Então, pera lá, já tenho mais de 12 parcelas pagas. A minha parcela é mais de R$ 100.
e a taxa de juros do meu contrato está mediano, poxa, pode ser que eu consiga sim uma portabilidade. Então, daí sim, vale a pena você solicitar um levantamento para verificar se dá ou não para fazer a portabilidade. Agora, se você já sabe que a taxa de juros do seu contrato é muito baixa, neste caso, não vai conseguir. Por mais que nós temos o Banco da Ecoval, que está com uma taxa reduzida, eu sempre venho trazendo aqui o exemplo do Banco da Ecoval, porque ele está com uma taxa para portabilidade de 1,32. Então, assim, é uma taxa boa, uma taxa baixa, por mais que eu sei que nós precisamos de taxas mais baixas do que essa, mas já é um avanço, tá, pessoal? Já é um avanço. Então, eu acredito, sim, que muitas pessoas têm possibilidades, dentro dessas regras que eu estou falando para vocês, de conseguir uma portabilidade. Para que vocês possam ter ideia, nós pagamos saldos aqui de portabilidade diariamente, pessoal. Todos os dias tem proposta de portabilidade sendo feita. Todos os dias tem propostas de portabilidade sendo pagas, tá bom? Então, assim, muitas pessoas têm essa possibilidade. Infelizmente, não serve para todos. Por quê? Pode ser que o seu contrato ou não tenha quantidade de parcelas pagas, ou a taxa de juros está muito baixa, ou o valor das suas parcelas é muito pequeno. Então, existe essas variações que vocês precisam se atentar para ver se realmente vai dar para pedir uma portabilidade ou não, tá certo? Então, sempre que eu trago as explicações aqui para vocês, eu gosto de detalhar para vocês, para que vocês possam visualizar, ver a realidade de cada um e ver se realmente se encaixa, tá certo? Entenderam como funciona?